Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia? Vamos aqui continuar com o estudo que a gente está dialogando sobre as três mensagens do Apocalipse. Me chamo Francisney Liberato, aqui tenho minhas redes sociais. São mensagens assim extremamente importantes, por isso que você não pode reter apenas para si. É importante que você curta, compartilhe, comente sobre este vídeo para que mais pessoas tenham conhecimento sobre esta mensagem. O tema de hoje é a hora do seu juízo. A hora do seu juízo. É um tema bem denso, mas ao mesmo tempo um tema muito importante para a nossa vida, para o nosso enriquecimento como cristão. Vamos lá, o verso para memorizar diz o seguinte: E digo isto a vocês, que conhece o tempo. Já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que no princípio, que quando cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Romanos 13, 11 e 12. Aqui a mensagem é: acorde, desperte, conecte mais com Deus, estude mais a palavra dele, ore mais, ajude mais as pessoas, vai contemplar a natureza, ou seja, faça mais alguma coisa para estar conectado em Deus. Esquece um pouco do seu eu, da sua vaidade, do seu orgulho. Foque aonde? Em Deus, em Cristo. Largue a mão um pouco de sua vida, até para evitar seus problemas, depressão, ansiedade. Foque em Deus, foque na sua palavra, porque o tempo, já está acabando. E a lição está subdividida da seguinte forma. A purificação do santuário nós vamos aprender hoje. Os 2.300 dias e o tempo do fim, instrução do anjo a Daniel, o Messias morto, o ano de 1844. Está animado? Vamos lá então, mas antes é importante fazer essa analogia que conta a lição, de que há muitos anos atrás, na revista National Geographic, contou a história de um incêndio que aconteceu num parque lá nos Estados Unidos. Depois que o fogo cessou, os guardas, eles foram olhar, os guardas florestais foram na montanha para verificar os estragos, os danos que ocorreram. Um guarda encontrou um pássaro literalmente em cinzas ao pé de uma árvore. Perplexo pela visão triste, empurrou o pássaro com um graveto. Nisso, 3 passarinhos pequenos correram debaixo das asas de sua mãe morta. A mãe amorosa, profundamente consciente do desastre iminente, tinha levado seus filhotes para a base da árvore e os havia reunido sob suas asas. Pare e pense comigo. Ela poderia ter voado em segurança, tendo a sua vida preservada, mas se recusou a abandonar os seus bebês. O que isto representa para nós? Representa que Deus também faz isso por nós, por mim e por você. Mesmo diante da dificuldade do fogo, da coisa tristes e desgraça que ocorre nesse mundo, Cristo está ali, não fugindo da raia, está ali protegendo cada um de seus filhos. Mas é claro que depende de cada um aceitar isso, e entra mais uma vez o princípio do amor, que é o princípio do livre-arbítrio, o livre-arbítrio. Então esta reflexão é para a gente entender que Deus quer que todo mundo salve, porque no juízo Ele estará ao nosso lado. E a mensagem do primeiro anjo é dizer o seguinte: temer a Deus, ou seja, honrar a Deus, ter respeito a Deus. Não é temor, não é medo. E o segundo é dar glória a Ele, porque é Ele que fez os céus, a terra, o mar, tudo é uma característica intrínseca de Deus, de um Deus verdadeiro. Não um Deus de pau, um Deus de tecnologia, um Deus do sol, nada disso, nada disso. Vamos refletir sobre essa mensagem aqui. A vida é breve. Não é verdade? Para mim e para você a vida é breve. As coisas do mundo devem perecer com o uso. Não é verdade? A gente compra um celular, logo já não está mais funcionando. Já tem que comprar outro. Perece. Sejamos sábios. Olha a mensagem. Sábios e construamos para a eternidade. Não podemos nos permitir perder ociosamente nossos preciosos momentos.
ou nos empenhar em nossas tarefadas atividades que não trazem frutos para a eternidade, nossa alta vocação. A mensagem para mim e para você é o seguinte, vamos concentrar mais a nossa vida, o nosso intelecto nas coisas de Deus, nas coisas do alto. Por quê? A nossa rotina nos mata, a verdade é essa. É trabalhar, estudar, fazer isso, aquilo, a tarefa, buscar filhos, tantas coisas que chega no final do dia a gente já está exaustos. Por isso que é importante essa mensagem. Olha, não concentre em você, no seu ego. Concentre-se em Deus, que a sua vida terá o que? Novo sentido. Além disso, você gerará frutos, não aqui para a terra, que muitas vezes são injustos. Frutos para Deus. Estes frutos, sim, eles são internos. Nós iremos aprender também que nós temos um Deus da calculadora, um Deus da profecia, que no passado fez um planejamento do futuro, de todos os reinos que aconteceria neste mundo. Isso a gente vai verificar nas profecias. A primeira profecia está aqui, vou colocar até em tela maior para vocês. Daniel 8,14 diz o seguinte: até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Na Bíblia, em termos proféticos, um dia equivale a um ano. 7 dias, perguntinha para você básica. 7 dias, 7 anos. 30 dias, 30 anos. Uma semana, 7 dias que equivalem a 7 anos. 14 dias equivalem ao quê? 14 anos. Entenderam como que é em termos proféticos? Então, Daniel 9, 24 e 27 fala dessa profecia. 2.300 tardes e manhã. Tardes e manhã equivale a um dia. Um dia equivale a um ano. Ou seja, nesse período de 2.300 anos, 2.300 tardes e manhã significa 2.300 anos, o santuário do céu será purificado. Nós vamos entender por que do céu e não da terra. Olha aqui, quando que iniciou isso? Nós também iremos ver, mas foi no ano 457 a.C. Quando terminou? No ano de 1844, onde Cristo saiu do lugar santo e foi para o lugar santíssimo. Como que é a contagem dos anos, Francis Ney? Começa aqui de forma decrescente, 457, aí ele vai 408, vai até chegar ao ano 0, chega no ano 0, começa o ano 1 depois de Cristo, 10 depois de Cristo, 27 depois de Cristo, 30 depois de Cristo, e assim sucessivamente. Também hoje nós iremos aprender sobre as 70 semanas, que é uma outra profecia que está dentro da profecia de 2.300 anos. Tudo bem? Conseguiu entender, compreender? Esta é a tarefa. O que diz que será purificado depois de 2.300 anos? Na Terra existia como se fosse uma maquete. Maquete é aquele desenho pequenininho, antes de construir um prédio, vai lá e faz um desenho, material pequenininho, tudo em miniatura, que representa como se fosse daqui a um tempo o prédio real, visível. Então a maquete que nós tínhamos aqui na Terra é chamada também de santuário, o santuário de Deus. Lá encontrava-se o quê? O lugar santo, e do lugar santo para o Santíssimo tinha uma cortina que separava, que era apenas o sumo sacerdote que poderia entrar. No lugar santo, não. O sacerdote ele poderia adentrar dentro desse santuário. O que acontecia no santuário? A pessoa cometia um pecado, ela tinha que pegar um carneirinho, um animal, perfeito, puro, e imolar, matar. Matava, pegava o sangue, levava lá para o sacerdote, que imolava dentro desse santuário, e ele era aspergia nas cortinas. Isso simbolizava o seguinte, eu errei, estou transferindo para o animal esse meu pecado e o animal tem que morrer. Por quê? Quando há transgressão da lei, precisa haver um derramamento de sangue. Então ele passava para o animal era morto. Isso tinha uma simbologia que mostrava que Cristo um dia viria
aqui neste mundo como um cordeirinho perfeito, imaculado, e seria morto em nosso lugar. Então, Cristo carregou todas as nossas culpas, todos os nossos erros, sem ter feito nada de errado. Que amor é esse? Para e pensa comigo. Que amor é esse? É um Deus, né? Deus Filho, né? Jesus Cristo. Esta era a simbologia. E uma vez por ano acontecia o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo com o sangue e aspergia sobre o propiciatório, por cima das tábuas da lei. Assim, as reivindicações da lei, que exigia a vida do pecador, eram satisfeitas na condição de mediador. Então, ele tomava sobre si esses pecados, né? E levava consigo o fardo da culpa. A mesma ideia que Cristo, né, fez em nosso lugar. No livro História da Redenção diz o seguinte: assim como a purificação do santuário terrestre era efetuada por meio da remoção dos pecados que o haviam contaminado, também a real purificação do santuário celestial, no santuário verdadeiro, né, do real, porque o terrestre é uma maquete, era para os israelitas, né, fazer esse sacrifício. Deve ser realizada a remoção ou apagamento dos pecados que ali estão registrados. Lembra do que nós já vimos que cada pessoa tem um livro, tem um processo que registra tudo o que acontece na sua e na minha vida? Está ali registrado. Está ali registrado. Então, esses pecados. Isso requer um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo, tem direito aos benefícios de sua expiação. A purificação do santuário, portanto, envolve uma obra de juízo investigativo, que é o processo de cada um. Assim, os que seguiram a luz da palavra profética viram que, em vez de Cristo vir na Terra, ao terminar em 1854, ou seja, os 2.300 dias, ele entrou então no lugar santíssimo do santuário celestial. Então, depois de 2.300 anos, que é a profecia que nós vimos, Cristo entrou no lugar santo para o Santíssimo. Mas aqui na terra, não, que já não existia. Foi para onde? No céu. Foi para o céu, foi para o céu. A fim de realizar a obra final da expiação e preparatória para a sua segunda vinda. Para a sua segunda vinda. Então, é isso que representa a profecia 2.300 dias. Em determinado momento dessa história, já na outra profecia que a gente vai ver, Daniel estava com dúvidas, estava inquieto quanto à situação, tentando entender quando que iria iniciar isso. Então, a palavra de Deus diz o seguinte: quando você começou a fazer suas súplicas, referindo-se a Daniel, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem, entenda a visão. Daniel 9, versículo 23. Então aí nós entramos na segunda profecia, no caso do livro de Daniel 9, versículo 24 a 27. Vamos entender aqui na imagem, fica muito mais fácil, depois eu vou ao texto bíblico. Relembrando, um dia, em termos proféticos, equivale a um ano, beleza? Então, diz 70 semanas, se eu pegar 70 semanas, 70 vezes, cada semana não possui um dia, é isso? 70 vezes 7, pega só a calculadora e confirma aí, dá 490 anos. 490 anos, aqui ó, 490 anos é o total desta profecia, ó, 490 anos, ok?
Essa é a profecia de forma macro. O que acontece? Essas 70 semanas ou 490 anos está dentro da profecia das 2.300 tardes e manhãs, ok? Quando iniciou essa profecia? É um ponto importante. 457 a.C. Quando, por via do quê? Um decreto do rei da Pérsia chamado Artaxerxes, em outono do ano de 457 a.C. Um decreto para reconstruir Jerusalém. Esse foi o início que a gente vai ver logo na Bíblia, ok? Aí vamos a essas contas aqui em cima, que está cheio de números, para ficar melhor a nossa compreensão e depois a gente volta para o texto bíblico. Vamos lá. Lá diz o seguinte, essas 70 semanas está dividida em dois grupos. Vamos lá, vamos ao primeiro grupo. Primeiro grupo que é de 69 semanas. 69 semanas. Se eu pegar 69 vezes 7, semanas vezes 7, nós teremos aqui 483 dias. Ok? Conseguiu acompanhar? Aí ele tem outra parte, né, que fala de uma semana. Uma semana que equivale a 7 dias, 7 anos. Esse é o primeiro grupo. Dentro de cada um desses grupos há uma subdivisão de tempo. Das 69 semanas, nós temos lá um período de 7 semanas. 7 semanas, pegar 7 vezes 7, nós teremos igual a 49 anos. E também um período mencionado de 62 semanas. 62 vezes 7 dá igual a 434 semanas. Se eu somar 434 mais 49, eu vou ter o 483. Beleza? A matemática aqui, básica, é de fácil compreensão. E também do outro lado, nós temos aqui que esses 7 anos, houve uma divisão. 7 anos, que é dividido por 2, ou metade, equivale ao quê? 3 anos e meio. Então, nós temos uma parte de meia semana, mais meia semana, que equivale a 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Agora, vamos aos acontecimentos desse período das 70 semanas, para dizer que Deus é Deus de calculadora, um Deus que prevê o futuro. Iniciou no ano 457, aí ele diz que houve 7 semanas. Então nós temos pega a calculadora aí, 457 menos, nós já vimos aqui que é 49 anos, né? Menos 49, porque é decrescente. Então, nós teremos 408 a.C., equivale à reconstrução de Jerusalém. Além disso, tem mais 62 semanas, vai de 408, menos 62 semanas, que é 474 anos. Nós temos, vai dar o ano 27, aí já vai até o zero, do zero começa a contagem crescente, até os dias atuais, crescente, né? 27 depois de Cristo. O que aconteceu aqui? O batismo do príncipe, batismo de Jesus Cristo. Tá? Foi batizado no Rio Jordão, foi batizado por João Batista. Ok? Até aqui, respira um pouquinho, a gente vai continuar. Continua, concentre-se aí. Depois a gente vai no texto bíblico. Na sequência, fala que esse período de uma semana, que são 7 anos, que equivale a metade, 3 anos e meio, diz que houve o quê? A morte de Cristo. Cristo morreu numa Páscoa. E a Páscoa era aquele momento que havia também os sacrifícios. Então foi nesse período, Jesus aqui, pascual, né? Cristo morreu, né? Depois de seu ministério direto, esses 3 anos e meio, ele trabalhou ali, visitando as pessoas, fazendo milagres, ensinando do Evangelho. Foi o ministério de Jesus Cristo. Depois disso que ele morreu numa cruz, né? Uma montanha, do Gólgota, monte da caveira, né? E diz que no templo, o lugar santo, santíssimo, existia um véu, esse véu ele foi rasgado. Já vou explicar para você o que é esse véu rasgado. E depois disso nós temos mais 3 anos e meio, que equivale ao fim
depois da morte de Cristo, quem que pregou para todo mundo? Foi os apóstolos de Jesus, que se encerra aqui no ano 34 depois de Cristo, com a morte de Estevão. Então, juntando tudo, nós teremos as 70 semanas. Sobre esse ponto da morte de Cristo, diz que o véu foi rasgado. Eu vou ler aqui para vocês o comentário bíblico da editora Logos, que diz o seguinte na página 595, o volume, é um livrinho bem fininho aqui, ó. O volume 5, ele diz da seguinte forma: o véu, ou seja, a cortina que separava o lugar santo do Santíssimo, o acesso ao lugar santíssimo era restrito ao sumo sacerdote, que nós vimos igualzinho ao santuário terrestre, que ali entrava só uma vez por ano, para fazer expiação dos pecados de todo mundo e do ano. O rasgar do véu e a consequente exposição do espaço, até então restrito ao sumo sacerdote, não é isso que nós vimos? Era o sinal do céu de que o ritual típico havia encontrado o antítipo. Era a hora do sacrifício regular da tarde, quando o sacerdote estava prestes a sacrificar o cordeiro do holocausto diário, como nós já vimos. Era a hora nona, cerca de 3 horas da tarde, de acordo com a contagem do relógio judaico. O que acontece? Com a morte de Cristo, com essa cortina que rasgou de cima para baixo, traduz-se da seguinte forma: não precisa mais fazer o sacrifício de animais, porque Cristo, em nosso lugar, morreu por todo mundo e pagou o pecado de todo mundo. Acabou. Simples assim. Entenderam a mensagem? Agora vamos ao texto de Daniel, para clarear ainda mais o que eu acabei de explicar. Lá diz o seguinte: 70 semanas. 70 semanas. Nós vimos aqui, ó, 70 semanas. Aqui, ó, tá a primeira parte aqui, ó, primeira linha. Continua. Estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar o fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para unir o santo dos santos. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar, olha aqui, quando que iniciou? Ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Até quando? A vinda do ungido. Quem que é ungido? Quem que é um príncipe? Jesus Cristo. Então, da ordem de restaurar Jerusalém, que nós vimos aqui, a ordem de restaurar foi no ano 457. Estou pintando de novo aqui, ó, 457 a.C. Haverá quantos em tempo? 7 semanas. Nós já vimos, 7 semanas equivale a 49 anos. O que houve depois disso? Reconstrução de Jerusalém, ano 408 a.C. Na sequência, então está somando aqui, está somando 62 semanas, 62, volta ao desenho, 62 semanas, que equivale a 434 anos. O que houve nesse período? Está aqui, ó. Opa, desculpa. Aqui, ó, ano 27 depois de Cristo, que é 7 semanas, mais 62, houve o batismo de Cristo, ungido, o príncipe. Continua, depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe há de vir, destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação, até o fim haverá guerra e desolação foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Quando que o ungido foi morto? Aqui, ó, nesta última semana. Ele fez o quê? Uma aliança. Na metade da semana, para cessar o sacrifício e as ofertas cereais, ou seja, o ritual do santuário terrestre.
neste dia ele morreu, né? Que foi no ano 31 depois de Cristo. 31 depois de Cristo. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então, aqui nós temos a profecia das 2.300 tardes e manhã, juntamente com a profecia das 70 semanas. Resumindo, olha aqui na tabelinha, estou juntando as duas para ficar mais fácil e fixar o entendimento e resumir essa lição, que é 70, primeiro início, né? Início de tudo, vou pegar aqui uma canetinha vermelhinha, o início de tudo é 457. Início do quê? Da contagem das 70 semanas, início também da contagem das 2.300 tardes e manhã. Aí na sequência, as primeiras 7 semanas, temos a reconstrução de Jerusalém, ano 408 a.C., 62 semanas, batismo de Jesus Cristo, e na última semana, né, nós temos a morte de Cristo no ano 31, e no ano 34 nós temos o apedrejamento de Estevão. Aí se a gente fazer a diferença, vai dar o quê? 1.810 anos até chegarmos ao ano de 1844, que aí encerra o período de 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias e em termos proféticos 2.300 anos. O que aconteceu? O santuário foi purificado. Acabou com o sistema de sacrifício terrestre. Cristo foi para o céu para interceder por nós. E o próximo passo qual é? Que é esse juízo, que é a volta de Jesus Cristo. Virei outra vez. Quando ele virá? Não sei. Diz que vem como um ladrão. O ladrão não liga para você, não manda um WhatsApp dizendo: ei, amanhã, 3 horas da manhã, vou invadir sua casa. Assim que funciona? Não. Ele simplesmente vem e rouba aquilo que é seu. Então diz que Cristo virá, uma analogia, como ladrão. A gente não sabe. Só que pode ser que demore 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, não sei. Mas pode ser que eu morra antes. Se eu morrer antes, acabou para mim o tempo do livre-arbítrio de decidir estar juntamente com ele para ir com ele para o céu. Então, pode ser que Cristo demore um pouco mais ou não. Pelos sinais que a gente vê, né, tudo é possível acontecer. Tudo é possível acontecer. Os dias de hoje estão cada vez piores. Então, o momento certo a gente não sabe. Então, a lição está demonstrando para mim e para vocês esta ideia das profecias de 2.300 anos, a profecia das 70 semanas ou 490 anos, mostrando que Deus é um Deus organizado, um Deus que tem um plano da redenção, um Deus que não muda também, não muda mesmo o ser humano mudando, o ser humano falhando, o ser humano errando, ainda assim Deus, ele permanece firme com as suas promessas. Por isso que ele virá. Creia você ou não. Todos esses textos que eu estou mostrando para vocês aqui, está passando os slides, é o que eu acabei de explicar com as 3 imagens, com os desenhos lá, que ficou melhor para a gente dialogar. Vale ressaltar que depois do ano de 1844, né, na realidade, depois da morte de Cristo, do apedrejamento de Estevão, simbolizou que os judeus negaram, né, pontualmente a Cristo, e que esse evangelho não seria mais exclusividade dos judeus, mas sim para todo mundo, independente se é judeus ou não judeus, também conhecido como gentios. Para todo mundo, as pessoas têm acesso a esta informação. Aqui tem uma pergunta que está no livro História da Redenção. Mas por que o santuário celestial precisava ser de purificação? Retornando às Escrituras, os estudantes das profecias aprenderam que a purificação não era uma remoção de impurezas
físicas, pois isso sim devia ser realizado com sangue e, portanto, devia ser uma purificação do pecado. Assim, disse o apóstolo. Vamos agora para fixar o entendimento. Vamos fixar o entendimento daquilo que eu acabei de explicar sobre as duas profecias dos 2.300 anos e a profecia das 70 semanas ou 490 anos, para não restar nenhuma dúvida e mostrar que Deus calculou tudo certinho para mim e para você. Vamos lá, olha aqui. Pergunta para reflexão. Os textos eu vou deixar para depois você fazer a pesquisa e confirmar. Para você, quem sabe, duvida do que eu estou falando. Vai lá na Bíblia e olha e confirme você mesmo. Primeira pergunta. Que tempo específico Daniel apresentava para a purificação do santuário? 2.300 tardes e manhã, ou 2.300 dias. Nós já vimos isso. Fixando o entendimento. Próxima pergunta. Qual foi a reação de Daniel à visão dos 2.300 dias? E o que Deus lhe respondeu? Daniel adoeceu, ficou espantado com a visão e não havia quem entendesse. Então Deus enviou Gabriel, o anjo Gabriel, para explicar a visão ao profeta. Terceira pergunta. Segundo o anjo, a que período de tempo se aplicam a visão de Daniel 8 e os 2.300 dias? E por que é importante entender isso conforme o livro aqui? O tempo do fim. A visão se aplica todos os dias aos nossos dias. Porque depois do santuário, Cristo está no céu, depois dos 2.300 anos, até a volta dele, nós vimos aqui que é um tempo de decisão, é um tempo de fim. Quarta pergunta. Que instrução específica o anjo deu a Daniel? Por que isso é importante para compreender o significado da purificação do santuário em Daniel 8,14? Preste atenção à mensagem, entenda a visão. Foi isso que o anjo disse para Daniel. Quinta pergunta. Daniel fala de quais eventos na vinda de Jesus? Daniel falou do batismo dele, no ano 27 depois de Cristo, o ministério dele por 3 anos e meio e a sua morte no ano 31 depois de Cristo. Sexto, que grandes verdades são reveladas em Romanos e Daniel? O Messias seria imolado ou crucificado no tempo indicado na profecia. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Sétima pergunta para fixar o entendimento. Qual foi a razão para a purificação do santuário? E o que isso nos ensina sobre o Evangelho? Por causa dos pecados do povo, o santuário tinha que ser purificado. O Evangelho proclama nossa esperança mediante a fé no sacrifício de Cristo. Assim como o sacrifício de animais substituíam a morte do pecador, Cristo é o nosso substituto. Com a sua morte, ele foi o nosso substituto e pagou o preço pelos nossos pecados. Oitava pergunta. O que Deus ordenou que seu povo fizesse no dia do juízo? E o que isso significa para nós? Os israelitas deviam se humilhar e examinar o coração, confessar seus pecados, se arrepender e pedir que Deus os purificasse. O mesmo devemos fazer quando? Amanhã? Não. Agora, hoje, presente. Hoje, presente. Hoje, anote isso. Para nossa reflexão, algumas citações. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Autoridade de Deus conferida a cada um de nós. E nada, absolutamente nada, lhes causará dano. O Salvador está ao lado de suas criaturas, tentadas e provadas. Com ele não pode haver fracasso. Quando que ocorre fracasso? Quando nós não estamos com ele. Agora, se estivermos com ele, não há fracasso, não há perda, não há impossibilidade, não há derrota. Podemos todas as coisas por meio daquele que nos fortalece.
livro desejado de todas as nações. Outra citação precisa haver profundo e fiel exame do coração, de coração. O espírito leviano e frívolo com que condescendem muitos cristãos professos precisa ser afastado desse espírito leviano e frívolo. A obra de preparo é uma obra individual, não é o seu pai, sua mãe, o pastor que vai te salvar, não. Uma obra individual, a salvação é individual. E aqui mostra um estudo concluindo da seguinte forma: à medida que as pessoas se tornam mais materialistas, que é o mundo moderno, a sensação de bem-estar e propósito delas diminui. Vai perdendo interesse pela vida, né? E se elas se tornam menos materialistas, a sensação de bem-estar, de alegria, de felicidade, de propósito melhora, aumenta bastante. Outra citação: toda verdadeira obediência vem da onde? Do coração. Do coração procedia também a obediência de Cristo. E, se permitirmos, livre-arbítrio, ele se identificará de tal forma com nossos pensamentos e propósitos, moldará de tal maneira nosso coração e mente em conformidade com sua vontade. Então, ele vai moldar de acordo com a sua vontade, que, quando lhe obedecermos, estaremos apenas seguindo nossos próprios impulsos, porque está tudo conectado a Ele, é uma sintonia. A vontade renovada e santificada encontrará seu maior prazer em fazer seu serviço. Quando conhecermos a Deus como temos o privilégio de conhecê-lo, nossa vida será de contínua obediência, por meio do reconhecimento do caráter de Cristo, mediante a comunhão com Deus. O pecado se tornará abominável para nós. E para a gente fechar a lição, para a nossa reflexão e perguntas finais, temos que entender, temos que dar glória somente a Deus, honrar somente a Deus em toda a nossa vida, 360 graus da nossa vida, nosso estilo de vida, a nossa saúde, porque está tudo conectado, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente alimenta a nossa mente, ou seja, pelos sentidos estamos aprendendo. É igual um computador, tudo que a gente alimenta, input, vai ser processado aqui e vai sair. Se eu estou alimentando coisas boas, conectadas com as coisas do alto, vai sair o quê? Vou falar, vou testemunhar coisas boas. Do contrário, também é verdadeiro. Exemplo, se eu só fico lendo e vendo filmes de terror, de ação, a tendência é que eu só vou falar sobre isso. Que tipo de testemunho eu vou dar? Então tem que estar o quê? Conectado com Ele. Se permitirmos, né? Livre-arbítrio. 2 perguntas para a nossa reflexão. Primeira, por que a tríplice mensagem angélica representa um chamado à obediência e a viver santo nesse período de crise da história da Terra? Segunda pergunta, de que maneira Jesus, nosso Salvador e Senhor, nos dá motivação e poder para vencer? Então, que isso possa ser a nossa reflexão, o nosso entendimento, que possamos absorver esse conhecimento, estudar mais e aplicar em nossa vida todos os dias. Mesmo às vezes não querendo, a gente precisa continuar. Precisa nos alimentarmos de coisas boas, de coisas lá do céu, que vai gerar frutos eternos para cada um de nós. Tudo bem? Até mais e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e pesquise bastante, estude e aplique isso na sua vida. Um abraço, até mais, tchau, tchau.